breaking news tonight. The Supreme Court out with this ruling on the Trump administration and passports. They're now saying that the Trump administration can force people to ID themselves on passports based on their sex at birth, meaning male or female would be the only options. Critics tonight call that a major blow to transgender rights. The court writing in the order that displaying passport holders' sex at birth no more offends equal protection principles than displaying their country of birth. In both cases, they write, the government is merely attesting to a historical fact without subjecting anyone to differential. O que aconteceu diante das câmeras foi mais do que uma cena desconfortável. Foi um abalo sísmico institucional. Um presidente dos Estados Unidos, ao vivo, decidiu fazer algo que até mesmo os seus assessores mais leais não conseguiram justificar: insultar diretamente a Constituição do país que jurou proteger. Mas o que ele talvez não esperasse era a resposta que viria em seguida. Um dos 9 ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos levantou-se e saiu, sem discursos. Apenas se levantou e deixou o local, em protesto direto. E o que isso significa? Significa que não estamos mais diante de debates acalorados ou discursos polêmicos. Estamos presenciando, em tempo real, o colapso das fronteiras entre o poder presidencial e o judiciário. E é justamente por isso que esse vídeo precisa existir. Porque ninguém vai contar para você a verdade com esse grau de profundidade. Porque o que os grandes veículos de mídia vão chamar de incidente, aqui será tratado como o que de fato é: um marco histórico, um alerta máximo e um passo perigoso rumo à queda da democracia constitucional. E tudo isso começa com uma fala, um discurso, uma decisão deliberada de Donald Trump, que escancarou uma visão de poder autoritário, livre de amarras, sem respeito a freios e contrapesos. O ponto de ruptura foi alcançado. E agora a questão é saber se o sistema americano ainda tem forças para reagir ou se estamos, de fato, assistindo ao início de um novo modelo de poder. Um modelo onde o presidente não responde mais à justiça, mas tenta dobrá-la à sua vontade. Donald Trump, durante um evento transmitido ao vivo, abandonou qualquer filtro, qualquer noção de moderação, e disse em voz alta aquilo que muitos já temiam ouvir: que sua autoridade presidencial estaria acima do poder dos juízes, que nenhuma corte teria legitimidade para freá-lo e que, se fosse contrariado, poderia simplesmente agir como se a Constituição não existisse. O que ele disse não foi apenas uma manifesto de guerra institucional contra o judiciário. E a resposta veio de forma silenciosa, mas poderosa. Um ministro da Suprema Corte, diante de dezenas de testemunhas e câmeras, levantou-se e abandonou o recinto. Não houve gritos, nem notas oficiais imediatas, mas o gesto foi mais eloquente do que qualquer discurso. Um juiz da mais alta corte do país não estava disposto a permanecer sentado diante de um presidente que insultava abertamente a própria base legal da nação. E quando o presidente dos Estados Unidos trata a Constituição como um obstáculo e não como um fundamento, o que resta da democracia? Essa é a pergunta que começa a surgir em todas as salas do poder em Washington. E essa é a pergunta que este vídeo vai tentar responder com a seriedade que o momento exige. Porque não se trata apenas de um episódio isolado. Trata-se de uma sequência de ataques, de estratégias, de tentativas constantes de redesenhar os limites do poder presidencial, até que não haja mais limite algum. Esse confronto entre Donald Trump e o judiciário não começou agora. Ele é o resultado de uma escalada contínua, em que o presidente foi, pouco a pouco, testando os limites institucionais, esticando as regras, desafiando a jurisprudência e, sempre que possível, pressionando os juízes que ousaram contrariá-lo. Um exemplo disso foi a maneira como ele tratou o juiz federal James Boasberg, responsável por decisões que contrariaram interesses diretos do governo. Trump o chamou de lunático, exigiu sua destituição, mobilizou sua base para desacreditar suas decisões. E quando se ataca um juiz por fazer cumprir a lei,
O que se está atacando, na verdade, é a própria estrutura de freios e contrapesos que sustenta a democracia americana. O presidente não está apenas em desacordo com decisões judiciais. Ele está deslegitimando o direito do judiciário de decidir. E essa é uma linha que nunca deveria ser cruzada. A partir do momento em que o líder do executivo se vê como alguém acima da revisão judicial, a separação entre os poderes deixa de existir. E quando isso acontece, a Constituição se torna irrelevante. E foi exatamente isso que a fala de Trump insinuou, que ele não precisa mais se submeter a interpretações legais, que ele é a autoridade máxima não apenas no governo, mas sobre as próprias regras do jogo. Foi diante desse cenário que o presidente da Suprema Corte, John Roberts, decidiu quebrar o silêncio. E isso, por si só, já seria suficiente para mostrar a gravidade do momento. Roberts, conhecido por evitar declarações políticas e preservar a imagem institucional da corte, publicou uma nota breve, técnica, mas com um recado contundente. Desentendimentos com decisões judiciais devem ser resolvidos pelo processo normal de apelação, não por ameaças, não por insultos e muito menos por tentativas de impeachment de juízes. Foi um lembrete direto e necessário de que o judiciário não é You don't hand matches que os juízes to an não estão arsonist, ali para agradar, and you don't give mas para power. interpretar a Constituição, mesmo que isso desagrade o poder executivo. A reação de Roberts não foi uma defesa pessoal de seus colegas, foi a defesa de um princípio fundamental: a independência judicial. E quando esse princípio precisa ser reafirmado publicamente, é porque ele está sendo seriamente ameaçado. Enquanto isso, Trump continuava seu ataque. Diz que o juiz Boasberg não apenas era inadequado para o cargo, como merecia ser retirado da função. O presidente usava sua autoridade para mobilizar o descrédito institucional, apostando na desinformação, na polarização e na intimidação. Essa tática não é nova. Líderes autoritários ao longo da história seguiram roteiros semelhantes: deslegitimar os árbitros, desacreditar os fatos, desmantelar os mecanismos de fiscalização, até que nada mais reste senão a palavra do líder como única verdade possível. E quando um presidente dos Estados Unidos começa a agir dessa forma, todos os alarmes devem soar, porque os Estados Unidos não são uma república imperial, são uma democracia constitucional. E nessa democracia, nenhum homem está acima da lei, por mais votos que tenha recebido, por mais apoio que possua. A lei é o limite, e a Constituição é o escudo que protege o povo contra os abusos de poder. Por isso, o gesto daquele ministro da Suprema Corte que se levantou e foi embora não pode ser minimizado. Foi um gesto de resistência, uma tentativa desesperada de lembrar à nação que há uma linha que não pode ser ultrapassada e que, se for, as consequências serão irreversíveis. Esse tipo de protesto não é comum na história da Suprema Corte. Os juízes evitam ao máximo qualquer envolvimento direto em controvérsias públicas. E foi exatamente isso que aquele juiz recusou: permanecer passivo diante da destruição da lei. Ele saiu da sala não por vaidade, não por política, mas por princípios, por respeito à instituição e por respeito à Constituição que jurou proteger. É por isso que este vídeo existe: para registrar, para alertar, para resistir, para dizer com todas as letras que o que está acontecendo nos Estados Unidos não é normal, que não é aceitável que um presidente ataque juízes, que não é aceitável que se tente reescrever os limites do poder presidencial com base na popularidade ou na intimidação, que não é aceitável transformar a Constituição em papel decorativo, porque quando isso acontece, todos perdem, esquerda, direita, centro, todos, porque o que está em jogo aqui não é uma eleição, é o modelo de governo. É a continuidade do pacto constitucional. É o futuro de uma nação que ainda se diz livre, mas que começa a flertar com a ideia de que liberdade pode ser substituída por força. Se você chegou até aqui,
Se você sente que algo está errado e que precisa entender o que realmente está acontecendo com o sistema de justiça nos Estados Unidos, então você faz parte de um grupo que ainda acredita que a verdade importa. E a verdade é que estamos diante de um momento decisivo. Um momento que vai definir não apenas o destino de um presidente, mas o futuro das instituições americanas. E se você quer continuar acompanhando esse tipo de análise sem filtro, já deixa o seu like e se inscreve agora no canal. Aqui você não vai encontrar propaganda. Vai encontrar contexto, vai encontrar coragem, vai encontrar informação de verdade. Porque enquanto muitos preferem o silêncio, nós escolhemos falar. E falar com clareza. O que vem pela frente ainda é incerto, mas uma coisa é certa: não dá mais para fingir que está tudo bem. A partir do momento em que a Suprema Corte dos Estados Unidos se vê obrigada a reagir publicamente contra declarações de um presidente em exercício, é sinal de que algo fundamental se rompeu no pacto institucional que sustenta a República. Esse tipo de pronunciamento não é corriqueiro. Muito menos vindo de John Roberts, um chefe de justiça, quando até mesmo ele decide se manifestar de forma pública e incisiva, é porque o risco deixou de ser apenas imaginário. O que está em jogo agora não é apenas o embate entre executivo e judiciário, mas o próprio princípio de que a lei é superior ao poder individual. E quando esse princípio é ameaçado por alguém que ocupa o cargo mais poderoso do país, os alicerces da democracia balançam. E se a Suprema Corte está em alerta, a sociedade também precisa estar. Porque esse alerta não é político, é constitucional. E quando o próprio sistema jurídico dos Estados Unidos começa a emitir sinais de emergência, não se pode mais fingir que vivemos tempos normais. O país atravessa uma encruzilhada, e o que está em jogo não é apenas o comportamento de um homem, mas a sobrevivência de um modelo inteiro de governança, baseado na separação de poderes e no respeito às instituições. Não é a primeira vez que Donald Trump adota esse tipo de estratégia. Desde sua ascensão à política nacional, ele fez da hostilidade às instituições democráticas uma marca registrada. O judiciário, a imprensa, o Congresso, os órgãos de fiscalização e até mesmo os protocolos diplomáticos foram alvos constantes de seus ataques. Sempre com a mesma lógica. Se algo o contraria, é porque faz parte de uma conspiração. Se uma decisão vai contra seus interesses, é porque o sistema está corrompido. Se uma voz se levanta para criticá-lo, é porque está mentindo. Essa retórica corrosiva se alimenta da desconfiança, da polarização e do medo. E ela não serve apenas para mobilizar a base política, serve, acima de tudo, para minar a legitimidade dos únicos mecanismos capazes de limitar o poder presidencial. Ao desacreditar os juízes, Trump está dizendo aos seus seguidores que nenhuma decisão judicial é confiável se não favorecer seus objetivos. E isso é extremamente perigoso, porque o Estado de Direito depende da confiança pública. Quando essa confiança se desfaz, quando o povo começa a acreditar que tudo é manipulado, que ninguém é imparcial, que o presidente é o único porta-voz legítimo da verdade, então a democracia se transforma em farsa. E é exatamente esse o risco que enfrentamos agora. A tática de deslegitimar o judiciário não é nova na história. Regimes autoritários em diferentes partes do mundo seguiram roteiros semelhantes. Antes de eliminar a independência dos tribunais, começaram por minar sua credibilidade, plantaram dúvidas, insinuaram conluios, ridicularizaram juízes, instigaram o povo contra as cortes. E quando finalmente tomaram medidas drásticas, já não havia reação social, porque as instituições já estavam desacreditadas. Nos Estados Unidos, esse processo não é tão direto, mas está em andamento. E o caso Boasberg é apenas um entre muitos. Há meses, decisões judiciais que freiam ações do governo vêm sendo tratadas como afrontas pessoais por parte de Trump. Em vez de acionar os mecanismos legais de contestação, como recursos e apelações, ele opta por ataques públicos, insultos pessoais e ameaças de retaliação. Ao fazer isso,
Ele ignora o funcionamento normal da democracia e opta por governar na base do confronto direto. E não se trata apenas de palavras soltas. Essas declarações têm consequências. Elas inflamam setores radicais, encorajam o desrespeito às normas, incentivam a desobediência institucional e, aos poucos, o que era apenas retórica começa a se transformar em prática. Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para os protestos contra as tarifas, para as negociações comerciais com aliados, para os discursos sobre imigração, algo estava sendo corroído: a arquitetura constitucional dos Estados Unidos. O princípio da Judicial Review, segundo o qual os tribunais têm o poder de revisar a legalidade dos atos do Executivo e do Legislativo, é um dos pilares do sistema americano. É esse princípio que impede que o presidente governe como um monarca, sem limites, sem fiscalização. É isso que garante que, por mais popular que seja um chefe do executivo, ele ainda esteja submetido à Constituição. Mas quando Trump afirma que sua autoridade supera qualquer revisão judicial, ele está destruindo esse princípio. Está afirmando na prática que nenhuma corte tem o direito de questioná-lo, que ele governa não apenas com poder, mas com supremacia. E isso não é apenas perigoso, é incompatível com a democracia. A Suprema Corte dos Estados Unidos nunca foi um espaço de unanimidade. Seus membros são indicados por presidentes, passam por sabatinas políticas e suas decisões costumam refletir, em certa medida, as correntes ideológicas predominantes no país. Mas mesmo assim, há um compromisso histórico com a preservação das instituições e da credibilidade da Corte. Esse compromisso foi rompido quando um juiz se levantou e saiu. Foi rompido quando John Roberts precisou lembrar ao presidente que a Constituição não é uma sugestão. E foi rompido, sobretudo, quando Trump insistiu em dobrar a Corte à sua vontade. E é nesse cenário que decisões estão prestes a ser tomadas. Casos envolvendo a autoridade presidencial em áreas como comércio, imigração, cidadania e segurança nacional estão na mesa dos ministros. E o que a Suprema Corte decidir nesses próximos meses vai definir os contornos do poder presidencial para as próximas gerações. Não é exagero. Estamos falando de precedentes que podem autorizar ou proibir o uso irrestrito de decretos, o controle de fronteiras sem base legal, a deportação em massa sem devido processo, a supressão de direitos de cidadania. Tudo isso está sendo julgado agora. E o presidente já deixou claro que não aceitará decisões contrárias passivamente. Quando o presidente insinua que pode ignorar uma decisão judicial, a pergunta que precisa ser feita é: quem o impedirá? E essa pergunta, por mais simples que pareça, não tem resposta fácil. O judiciário não possui força própria para impor suas decisões. Depende da obediência dos outros poderes. Depende da legitimidade reconhecida pela sociedade. Se o presidente se recusa a cumprir e o Congresso não reage e a população se divide, então o sistema entra em colapso. É o chamado impasse institucional. E é isso que se avizinha nos Estados Unidos. Um cenário em que um presidente se sente confortável para ignorar sentenças, desafiar juízes, atacar ministros da Suprema Corte e, ainda assim, manter o apoio de uma parcela significativa da população. Isso é novo. Isso é grave. Isso precisa ser compreendido em toda a sua complexidade. Porque não se trata apenas de Trump. Trata-se do modelo de poder que está sendo validado. Se ele conseguir, outros tentarão. E quando o precedente se instala, reverter é muito mais difícil. Existe ainda uma dimensão psicológica nesse processo que não pode ser ignorada. O modo como o presidente fala, o modo como reage a críticas, o modo como lida com o contraditório, revelam uma personalidade avessa a limites, avessa a freios. E essa postura, quando combinada com o poder do cargo, cria uma atmosfera de tensão permanente. Juízes passam a se sentir ameaçados.
Servidores têm medo de represálias, instituições se retraem e assim, pouco a pouco, a cultura democrática vai se dissolvendo. Porque não é apenas a Constituição que protege a democracia. São os costumes, os rituais, as atitudes. É o respeito às instituições. É a disposição de reconhecer derrotas, de acatar decisões, de preservar a liturgia dos cargos. E quando tudo isso é abandonado em nome da vitória política a qualquer custo, o que sobra é a lei do mais forte. O sistema americano está sendo testado como nunca antes. E a resposta que der agora será observada por todo o mundo, porque os Estados Unidos sempre se apresentaram como o bastião da democracia liberal, como o exemplo de equilíbrio entre liberdade e responsabilidade institucional. Mas esse exemplo está em xeque. A Suprema Corte pode decidir com base no direito, mas se essas decisões forem ignoradas, a autoridade da lei desaparece. E quando a autoridade da lei desaparece, resta apenas o poder bruto. A confiança nas instituições precisa ser restaurada. E isso começa com a sociedade compreendendo a gravidade do momento. É preciso sair da zona de conforto, abandonar o cinismo, a indiferença, o fatalismo. É preciso reconhecer que a democracia não sobrevive sozinha. Ela precisa ser defendida. Precisa ser alimentada por cidadãos conscientes, por lideranças responsáveis, por instituições firmes. Se você está acompanhando este vídeo até aqui, saiba que sua presença faz diferença, porque entender o que está em jogo já é um ato de resistência, já é um passo importante contra a manipulação, contra a apatia, contra o colapso do senso coletivo. Deixa aqui nos comentários se você também sente que algo se quebrou, que a linha foi cruzada, que o respeito à Constituição está sendo ameaçado diante dos nossos olhos. Escreve assim: se quiser fazer parte dessa resistência consciente, eu acredito no poder da Constituição e na força das instituições. Sua voz pode inspirar outros a não se calarem, porque esse canal é um espaço de lucidez em meio ao ruído, um lugar onde a informação não vem com verniz, mas com verdade. Onde você não é tratado como espectador passivo, mas como parte ativa de um país que ainda pode ser salvo do autoritarismo. A luta é longa, mas começa com o despertar. E é isso que estamos fazendo aqui. A esta altura dos acontecimentos, já não se trata apenas de avaliar a conduta de Donald Trump como presidente. O que está em jogo é a capacidade das instituições americanas de resistir a uma ofensiva contra seus próprios fundamentos. Quando um chefe de Estado se sente livre para desrespeitar ministros da Suprema Corte, ignorar decisões judiciais, insultar a Constituição e ainda assim manter o apoio de uma parcela significativa da população, o problema deixa de ser pessoal e se torna estrutural. A pergunta que paira sobre os Estados Unidos neste exato momento é brutal em sua simplicidade. A democracia constitucional ainda é capaz de se defender ou já foi infiltrada por dentro, a tal ponto que não consegue mais reagir? A Suprema Corte, até aqui, tem tentado manter sua autoridade moral. Mas esse esforço só é eficaz quando conta com o respaldo prático do restante do sistema. E o que se vê hoje é um cenário em que o Congresso está dividido, em que os partidos estão paralisados por estratégias eleitorais, em que o Ministério da Justiça parece mais preocupado em sobreviver politicamente do que em aplicar a lei com imparcialidade. E nesse vácuo de ação, o presidente avança com declarações que antes seriam inaceitáveis, avança com medidas provisórias, decretos e ordens executivas que testam os limites do aceitável. Avança na lógica da excepcionalidade permanente, onde toda situação vira uma crise, todo problema justifica um novo ato autoritário, e toda crítica é tratada como sabotagem. O problema é que essa lógica de urgência, de excepcionalismo, de permanente estado de conflito com as instituições, gera um ambiente onde o próprio conceito de legalidade vai se esvaziando. As regras deixam de ser âncoras e passam a ser vistas como obstáculos.
A Constituição deixa de ser referência e passa a ser interpretada como algo opcional, moldável à vontade do presidente. E quando o judiciário tenta reafirmar seu papel, é imediatamente rotulado como inimigo. Quando juízes decidem com base em jurisprudência, são acusados de militância política. Quando um ministro da Suprema Corte levanta-se e abandona um evento em protesto, vira alvo de teorias da conspiração, memes de desinformação e ataques coordenados nas redes sociais. O efeito prático disso é que o custo de defender a Constituição começa a ficar alto demais para quem deveria protegê-la. E o medo começa a falar mais alto, e a omissão vira regra. Mas não é apenas no campo jurídico que a crise se manifesta. Os rituais do poder, os discursos institucionais, os códigos não escritos da política americana estão sendo sistematicamente desmontados. O respeito pela liturgia do cargo desapareceu. O uso das palavras foi distorcido. A fronteira entre verdade e mentira se diluiu. E talvez o mais grave de tudo, a ideia de que existe um bem comum acima dos interesses pessoais foi enterrada. Hoje tudo é guerra, tudo é ataque, tudo é uma batalha entre nós e eles, entre patriotas e traidores, entre povo e elite. Essa retórica binária destrói o espaço do diálogo, impede o consenso, inviabiliza a negociação. E o judiciário, que tradicionalmente ocupa o papel de mediador imparcial, de árbitro dos excessos, passa a ser tratado como parte do problema. Isso não é um desvio isolado. É uma estratégia. É uma maneira de sufocar a mediação, de sabotar os filtros institucionais, de fazer com que tudo se decida na base da força. E quando isso acontece, a democracia perde sua razão de ser. Estamos diante de uma conjuntura onde os conflitos entre poderes não são mais resolvidos por meio de argumentos, mas por meio de narrativas. A verdade já não importa tanto quanto a capacidade de convencer uma base fiel. Isso muda tudo, porque não adianta mais um juiz tomar uma decisão juridicamente impecável se o presidente, em seguida, disser que é mentira. Se milhões de pessoas acreditarem nele, essa mentira vira realidade política. E o que é pior, vira política pública. É assim que se destrói um país por dentro, não com tanques nas ruas, mas com a repetição diária de inverdades, com o bombardeio de desinformação, com o ataque às instituições por dentro. A Suprema Corte está tentando manter a compostura, está tentando salvar as aparências, está tentando defender a Constituição com as armas da legalidade. Mas Trump não joga com essas regras. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing. Não se trata aqui de defender a perfeição da Suprema Corte. Ela tem falhas, tem contradições, tem histórico de decisões controversas. Mas o que está acontecendo agora não é uma crítica legítima a decisões pontuais. É um ataque frontal à própria ideia de que o judiciário tem legitimidade para revisar os atos do executivo. É uma tentativa deliberada de transformar os juízes em alvos políticos, de expô-los à ira da opinião pública, de esvaziar sua autoridade. E isso tem consequências. Porque se o judiciário é desmoralizado, se as instituições perdem a capacidade de agir com independência, se a Constituição é transformada em retórica vazia, o que sobra é o domínio da força. E é exatamente isso que está em disputa agora. A batalha não é apenas jurídica, é cultural, é moral. É uma luta para decidir que tipo de país os Estados Unidos serão nas próximas décadas. Um país de leis, ou um país de vontades, um país de instituições, ou um país de homens fortes. Um país de limites ou um país de impulsos. A situação se agrava ainda mais quando se percebe que muitos líderes políticos, inclusive do partido de Trump, preferem a conivência. Há quem veja nesse comportamento autoritário uma oportunidade. Há quem acredite que, ao proteger Trump, estará protegendo seu espaço de poder. Mas o que esses políticos parecem esquecer é que as armas que hoje são usadas para blindar o presidente
poderão, no futuro, ser usadas contra qualquer um. A destruição das normas institucionais não é seletiva. Ela atinge a todos. Quando um juiz é atacado por fazer seu trabalho, todos os servidores públicos se tornam vulneráveis. Quando uma corte é ignorada por decidir conforme a lei, toda decisão judicial perde força. E quando um presidente pode se colocar acima da Constituição sem ser confrontado, qualquer um que vier depois dele poderá fazer o mesmo. O que está em jogo aqui não é o destino de um partido, mas a sobrevivência de uma república. Esse canal existe para isso, para dizer o que muitos não querem ouvir, para olhar de frente o abismo que se abre diante de nós e dizer com clareza: estamos prestes a cair. E a única forma de evitar essa queda é recuperar a confiança no processo democrático. É defender a Constituição com coragem. É reconhecer que o presidente dos Estados Unidos, por mais carismático, popular ou influente que seja, não está acima da lei. Nunca esteve, nunca poderá estar, porque quando o presidente passa a ser a lei, a Constituição já morreu. E o povo passa a ser súdito, não mais cidadão. Por isso, se você chegou até aqui, eu peço com humildade e firmeza, compartilhe esse vídeo. Envie para alguém que precisa acordar. Deixe seu comentário dizendo o que pensa, o que sente, o que teme. Escreva sim, se quiser fazer parte da reconstrução do senso coletivo. A Constituição é o último escudo da nossa liberdade. Cada comentário, cada compartilhamento, cada inscrição neste canal é um ato de resistência. É um gesto de fé no poder da verdade. E se você ainda acredita que vale a pena lutar por um país onde a lei vale mais que o ego de um homem, então se inscreva agora. Ative as notificações. Participe das próximas análises. Aqui, a gente não tem medo de falar o que precisa ser dito. Aqui, a verdade ainda tem voz. O que vem pela frente será decisivo. As próximas decisões da Suprema Corte vão indicar se ainda existe equilíbrio entre os poderes. You don't hand matches Definitivamente to an arsonist, uma nova era and you onde a presidência se torna um trono e a Constituição uma peça decorativa. E se esse vídeo te tocou, se te fez pensar, se te despertou para algo que estava adormecido, então não fique calado. Compartilhe, fale, reaja. E a história, essa que será escrita com as decisões dos próximos meses, ainda pode ser mudada, mas apenas se houver gente disposta a enxergar e a resistir.